Nem todas as imagens da costa italiana são como esta. Algumas praias são célebres pelos barcos carregados de clandestinos que anualmente desembarcam aos milhares em Itália. Para fazer face à imigração, o governo tomou medidas restritivas. Os ativistas dos direitos do homem dizem que a Itália está a tornar-se racista. A região da Apulia dá dois exemplos que provam o contrário. Tem uma importante comunidade russa e uma pequena minoria que fala uma variante do grego antigo. A Itália não pode ser um país xenófobo pela simples razão de que a sua história o impede. A política externa da cidade de Bari, se assim lhe podemos chamar, tem uma estabilidade que supera os diferentes partidos políticos. Esta visão é obviamente acompanhada do culto de São Nicolau e, sobretudo, da devoção que São Nicolau suscita em todos os países da Europa de Leste e, em particular, em Moscou. A atual Basílica de São Nicolau, em Bari, foi construída sobre uma antiga basílica na qual repousa a relíquia do santo, trazida em 1087 de Mira, na Ásia Menor, atual Turquia. Milhares de russos vêm todos os anos orar no túmulo do santo, ao qual acendem velas e a quem deixam os seus ex-votos. A religião foi o laço que uniu territórios tão distantes quanto a Itália e a Rússia. E ajudou Bari, região tradicionalmente de cruzamento de culturas, a construir novas relações políticas, culturais e económicas. Mais recentemente, os programas da União Europeia reforçaram a cooperação interregional entre a Apulia e países como a Rússia, a Roménia, a Sérvia ou o Montenegro. O reitor da Basílica explica como é que a devoção religiosa e o declínio do comunismo ajudaram a reduzir a distância entre a Rússia e Bari. Depois da queda do Muro de Berlim e das mudanças que se verificaram, sobretudo a nível político, com a abertura das fronteiras, com a possibilidade de circular livremente e vir a Bari, os russos, digamos, tomaram a cidade de assalto. Não é raro ver padres ortodoxos a tomarem um cappuccino perto da Basílica de Bari. Mas a Basílica de Bari não é o único templo ortodoxo da região. Recentemente, a cidade devolveu à Igreja Ortodoxa Russa a propriedade de um outro templo, situado no bairro de Karrasi, uma igreja que tem uma longa história, como explica Olga Novitskova, que é tradutora e intérprete na região. Tem uns 100 anos esta belíssima igreja russa. Toda a Rússia contribuiu. Não foi apenas a família do czar, mas também as pessoas simples, os cidadãos russos. Segundo a tradição, os peregrinos russos, antes de irem à Terra Santa, devem vir aqui rezar sobre o túmulo de São Nicolau e depois devem partir de barco para a Terra Santa. E poi partire con le navi in Terra Santa. Não é preciso apanhar o barco para mudar de ares. Em menos de 200 quilómetros, passamos da herança russa à herança grega. Na região de Salento, numa nesga de terra no Salto da Bota, encontramos a chamada Grécia Salentina. Aqui fala-se grego, uma variante ainda viva do grego bizantino. A Grécia Salentina é composta por 11 localidades de um total de 50 mil habitantes. Estima-se que entre 2.000 e 20.000 pessoas falem ou compreendam o grego. Segundo a Unesco, o grego é uma língua em perigo e a União Europeia apoia projetos que visam preservar esta língua e a cultura correspondente.
Atualmente ainda estão em curso as ajudas comunitárias da União Europeia através dos programas Interreg 2 e Interreg 3. Temos uma reserva do Interreg 2 que ascende a 376 mil euros para cada localidade da Grécia Salentina. No caso particular do Interreg 2, a intervenção tem como finalidade recuperar os bens arquitetónicos de valor. Deve ser finalizzato al recupero di beni architettonici di un certo valore, di un certo pregio. Preservar as heranças culturais é uma preocupação recente. Por exemplo, hoje encontramos pinturas antigas em edifícios modernos, pinturas que pertenciam a igrejas antigas destruídas. E a língua grega só agora começou a ser preservada. O grego teve um período áureo durante o Império Bizantino, chegou a Salento entre os séculos 8 e 9, quando os monges basilianos fugiram do Oriente devido à imposição iconoclasta. Pouco a pouco, a latinização, a queda do Império Bizantino, os cismas da Igreja e a imposição do italiano levaram ao declínio do grego. Além disso, o italiano era a língua oficial dos senhores e o grego a língua das pessoas ignorantes que começaram a ter vergonha de falá-la. Chamam-nos gente de duas línguas porque, volta e meia, falamos espontaneamente grego, sobretudo as gerações mais antigas, e ainda mais quando estamos no estrangeiro. É uma maneira de defender a nossa identidade e, de certa forma, de proteger as nossas conversas. Mas o grego para este professor tem reminiscências de rito de passagem à idade adulta. O que se passava é que, por exemplo, aos mais velhos, aqueles que nasceram antes dos anos 50, aprenderam grego. Quem nasceu nos anos 50 aprendeu o dialeto e os que nasceram depois aprenderam a língua italiana. Nós, quando éramos miúdos, quando tínhamos aí uns 10 anos e ouvíamos os mais velhos falar em grego, pensávamos que chegaria o momento em que falaríamos esta língua, o momento em que nos tornaríamos adultos. A mim acontecia-me por vezes, quando estava numa aldeia onde não se falava uma língua helénica, ouvir as pessoas da terra, gente adulta, madura, falar o dialeto. E eu, na minha ingenuidade, dizia-me: estas pessoas ainda não são crescidas porque ainda não falam grego. Questi non sono ancora cresciuti perché questi ancora non parlano il greco. Hoje, algumas ONGs, como a República Salentina ou a Grécia Salentina Info, dedicam-se também à preservação do grego. Tentam chamar a atenção para esta língua falada numa região que, estrategicamente, continua a ser um cruzamento de culturas e uma porta de passagem entre o leste e o ocidente. Pantasena bastos.